Eu converso agora com o Dr. André Pessoa, neurologista infantil. Tudo bem, doutor André? Tudo bom, Natália? É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer é todo meu, doutor, porque tem muitas mães, muitos pais aflitos nesse momento, pais de crianças com algum tipo de deficiência, né, problemas genéticos. Essa é a sua especialidade, né? O senhor atende esse tipo de criança, esse tipo de público. Quais são as recomendações, doutor, nesse período de quarentena? Quais são as dúvidas que os pais estão tendo com mais frequência? Natália, assim, principalmente, inicialmente, eu acho que é interessante a gente falar que as crianças, elas, por algum motivo que a gente ainda não conhece, elas têm tido nas revisões sistemáticas, principalmente as primeiras publicações foram da China, mas atualmente a gente já tem publicações americanas e da Europa, e mostraram que as crianças, por algum motivo, têm um quadro mais leve da Covid-19 ou manifestam menos os problemas. Então, a gente, graças a Deus, as crianças estão nessa questão de ter um quadro menos grave, mas isso não quer dizer que elas não possam ter, excepcionalmente, evoluções mais graves e que necessitem de cuidados mais intensivos, né? De uma forma geral, a gente pode, e aí a gente fala, por exemplo, de doenças raras, a gente entra num campo muito extenso e heterogêneo, que segundo a Organização Mundial de Saúde, se fala em torno de 6 a 8 mil doenças. Então, existem muitas situações específicas de cada doença que podem colocar aquela criança num grupo de risco de contágio e também no outro grupo de risco de evolução pior. Acho que a gente pode definir dessa forma. Porque existem, por exemplo, doenças genéticas que cursam com imunodeficiência. Então, esses pacientes eles podem ter uma infecção mais facilmente que outras crianças ou adultos, mas existem crianças que não têm nenhum fator de risco do ponto de vista imunológico, mas podem evoluir, por exemplo, com quadros mais graves se contraírem a Covid-19. Desse universo, né, que o senhor falou, realmente são muitos problemas, mas existe algum grupo específico em que esse risco de contágios seja maior? Existe, Natália, aquele grupo em que, por exemplo, a gente tem imunodeficiências geneticamente determinadas, tem um grupo de doenças genéticas que cursam com imunodeficiência e faz com que essas crianças que tenham essas condições tenham maior predisposição de infectar-se, né? Outra situação, por exemplo, seriam doenças sistêmicas em que as crianças ou adolescentes necessitam de usar uma medicação chamada imunossupressor. Tá? Então, aquelas crianças, por exemplo, crianças transplantadas, né, que receberam transplante de órgão, ou crianças com doenças sistêmicas mesmo, como lúpus ou outras, né, que recebem medicações que baixam bastante a imunidade e também entrariam no grupo de risco de aumento de contágio. E o grupo em que essas crianças correm mais risco, caso contraiam a Covid-19? A gente tem algumas situações em que isso acontece, que a gente tem uma preocupação maior. Por exemplo, a gente pode elencar um grupo chamado de doenças neuromusculares, porque muitas delas, os pacientes, as crianças e adolescentes, têm já no seu quadro clínico a insuficiência respiratória. Então, eles já evoluem com essa dificuldade de respirar. Por exemplo, a gente pode citar a AMI, que é a atrofia muscular espinhal, a tipo 1, que é a mais precoce, até 6 meses de idade, que a criança ela vai ter um quadro de fraqueza muscular, e essa fraqueza muscular leva a um quadro de insuficiência respiratória. Tá? Então, a maioria das crianças com esse tipo de doença, a AMI1, no final do primeiro ano de vida no Brasil, elas estão necessitando de ventilação mecânica. Então, elas vão evoluindo pela evolução natural da doença, com um quadro de insuficiência respiratória, de necessidade de suporte ventilatório. Então, a criança que esteja nesse grupo, ela fatalmente ela vai evoluir de forma muito pior caso ela contraia a infecção pelo SARS-CoV-2. Então, os cuidados devem ser redobrados, né, doutor? É bom até deixar claro aqui em que casos essas mães devem sair de casa, levar essa criança para uma emergência, só nos casos mesmo de febre alta. Desconforto respiratório. Né? Isso, pode explicar melhor, porque já Sim. fica algo bem determinado. Legal. Então, e aí a gente, aproveitando falando da AMI, nós fizemos uma adaptação, uma tradução de um documento que foi feito por uma associação americana chamada CureSMA, ou CureAMI, que é uma associação originalmente feita por pais de crianças ou adolescentes que têm AMI, e eles fizeram um documento na Covid-19 de cuidados gerais que as crianças e as famílias, na verdade, devem ter, cuidadores, tá?
e esse documento deve estar sendo publicado essa semana. Em torno de uns 5 experts, eu fui incluso nesse rol para adaptar a nossa realidade, fazer a tradução e adaptar a nossa realidade. E aí, Natália, acho que é importante também a gente, a Sociedade Brasileira, falar que a Sociedade Brasileira de Pediatria e os órgãos de pediatria, eles têm falado, elencado sintomas e situações em que a família deve procurar uma emergência, como, por exemplo, uma febre persistente, que passa ali de 3 dias, tá? Se a gente está falando da febre isolada, mas se essa febre vier, por exemplo, com um desconforto respiratório, isso já seria um sinal de alerta para procurar uma emergência. Se for uma tosse isolada, também deve se observar mais, e aí você observa se o paciente tem febre ou se tem desconforto respiratório. Mas a grande mensagem não vá por qualquer motivo à emergência, porque a gente tem um risco de sobrecarregar as emergências e um risco de infecção nas próprias emergências. Então, eu acho que o mais importante é ouvir o caso a caso e que essas crianças sejam orientadas, essas famílias sejam orientadas pelos seus pediatras, caso a caso. Porque, como a gente fala no universo de infinitas possibilidades, pode haver uma criança, por exemplo, que tem uma asma, que tem uma situação diferente, que a coloque num grupo em que o cuidado pode ser mais intensivo e a observação desses sinais de alerta possam ser mais rigorosas. Doutor, muitas crianças precisam de assistência em casa, né? Fazem terapias, crianças têm problemas neuromotores. E aí, como decidir nesses casos aí? Se continua a terapia, se para, o que é que vai definir aí a prioridade nessa situação? Então a gente tem os pacientes, de uma forma geral, os pacientes com quadros neurológicos, a gente pode dizer isso, tanto doenças neuromusculares, como a paralisia cerebral, como as outras doenças neurodegenerativas, em que a criança precisa da estimulação precoce ou da reabilitação. A orientação geral é que, por hora, as terapias presenciais elas sejam suspensas, presenciais da criança e a clínica, porque o risco é maior do que o benefício que elas têm neste momento, tá? A outra situação que você falou, Natália, é do home care, que é um termo em inglês que foi bem apropriado à nossa população, mas desse tipo de cuidado intensivo que existe em casa, né, de crianças que precisam principalmente de suporte ventilatório ou de suporte alimentar. Nesses casos, o home care deve ser mantido, porque, por definição, esses indivíduos têm situações clínicas, condições clínicas que requerem, que demandam maior cuidado de saúde mesmo, tanto de médico, como de enfermeiro, como de auxiliar de enfermagem. Por exemplo, a fisioterapia respiratória ela vai ser fundamental nesses casos. Então, se uma criança que está no home care, que precisa de uma ventilação mecânica, deixar de ter o acompanhamento de fisioterapia respiratória, essa criança vai ter um prejuízo muito grande, tá? De ser aspirado, enfim, de tudo, né? Então, nessas situações, a gente pode dividir nas situações de terapias eletivas, nesse sentido de que você leva a criança para uma clínica, para um tipo de terapia que se procura uma melhora de desenvolvimento. Esse grupo, por hora, a orientação geral de todas as sociedades, eu estou falando também como membro da comissão científica da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, né? A orientação foi realmente de não levar nesse momento, mas as terapias em casa, na modalidade home care, devem ser mantidas quando são essenciais. Doutor, e para a gente encerrar, a pergunta que não pode faltar é o que fazer com essas crianças em casa, né? A gente sabe que a gente fez uma live há pouco tempo, as mães perguntaram muito sobre isso, porque as crianças estão muito inquietas em casa. E eu gostei muito da resposta que o senhor deu lá na live, e da importância dos pais estarem perto mesmo. Perfeito, né? perfeito. Você até falou dos pais que saíram para dar uma volta de carro. Perfeito, é isso mesmo. Então, o que fazer com essas crianças tão inquietas em casa hoje? Natália, essa é uma colocação muito interessante, porque essa acentuação de problemas comportamentais e até psiquiátricos, isso tem sido relatado em várias pesquisas, inclusive saiu um artigo bem interessante do aumento de problemas psiquiátricos durante a quarentena. Então, esses problemas eles têm atingido não só a população adulta, como a própria população pediátrica. Precisa-se só apenas pesquisar, né? Alguém que tenha foco em fazer essa pesquisa. Mas, certamente, a criança que tem toda a sua rotina alterada, por exemplo, a gente falou de crianças que vão para terapias, né? Essas crianças, elas sentem também a falta da terapia, elas sentem
ou crianças que não têm uma necessidade especial, enfim, não têm alguma deficiência, essa criança tem a rotina de ir à escola, de ir para o futebol, de ir para o karatê, para a natação, do convívio com colegas, e essa quarentena certamente pode aumentar o grau de ansiedade, como você está falando. Essa ansiedade pode trazer prejuízo para essa criança, irritabilidade, conflitos, abuso de eletrônicos, tá? Então, nesse momento, a melhor saída que nós podemos ter, os pais devem ter, é chegar perto das crianças, né? Aproveitar aquele ditado, né? Quando a vida te dá um limão, você faz uma limonada. Aproveitar o tempo que você vai ter em casa, aumentar o teu convívio. Muita gente está agora no outro termo anglicano, home office, ou trabalho, ou teletrabalho, enfim, trabalhando em casa, mas precisa de uma organização de tempo, né? de uma disciplina, mas esses pais devem lembrar que dentro daquele tempo, daquele cronograma que ele vai montar, daquela agenda, ele tem que separar um momento para estar com os filhos, com a família toda, e aí voltar a brincar de jogos, enfim, ter mais interação, mais comunhão com seus filhos. E lembrar, gente, que até vejo exceções em relação ao uso de eletrônicos, né, que a gente acaba cedendo um pouco mais nessa fase, mas lembrar dos jogos de montado, os jogos de tabuleiro, que são sempre uma exceção muito boa. Além da própria prática da leitura, né, de estimular a leitura, que caso a criança não tenha interesse ou iniciativa de iniciar essa leitura, os pais podem fazer a atividade de ler junto com os filhos. Muito bem, doutor, agradeço demais sua presença no programa Check-up, já te mando um abraço aí de tantas mães, né, que tem tanta gratidão pelo seu trabalho. O senhor não, porque é muito jovem, mas você é um grande estudioso aí, pesquisador de problemas genéticos e é um grande neuropediatra aí com reconhecimento internacional. Muito obrigada, então, pela sua participação no nosso Check-up. Obrigado, Natália, por participar do Check-up. Estou sempre às ordens e espero que tenha sido útil aí para os teus telespectadores tão fiéis. Daqui a pouco tem Olho no Olho. Vamos falar sobre conjuntivite secundária ao coronavírus. Até já. Sabendo que a gente tem algumas portas de entrada para esse vírus no nosso organismo, né? Então a gente tem principalmente a boca e o nariz, mas também os olhos, eles podem funcionar também como uma porta de entrada para que a gente possa se contaminar.